Fala iluminados, eu sou o Beto Delunato, esse é o curso de iluminação. Hoje nós vamos falar sobre iluminação de restaurante. Então vamos trazer algumas ideias, pensar alguns caminhos. Eu trouxe essa referência que está aqui. O que acontece? Geralmente em restaurante tem um problema de acústica, né? Então você tem ou um forro que tem um tratamento acústico, com placas acústicas. Então, às vezes ocorre de colocar essas placas que são chamadas nuvens. E uma saída legal seria trabalhar com a fresta dessas placas, que elas podem ter uma iluminação interna, então essas frestas podem produzir luz. E dá para, do lado de dentro da placa, então a placa está aqui na minha mão, do lado de dentro você coloca um trilho e o spotzinho aponta para baixo, você vai direcionando isso. Então você faz esse entorno dessas placas, você pode trabalhar com trilho. Então isso seria uma primeira ideia, né? Se você tem esse forro pendente com essas placas. Aqui é uma outra solução muito interessante, porque assim, papel aceita tudo. Quando você coloca na prática, é bem complicado. Então, é muito raro você ter um restaurante que tem um layout fixo. Geralmente você precisa juntar mesa aqui, precisa juntar mesa lá, então acaba que você projeta a luz para ficar sobre a mesa, que fica bonito, mas quando você arrasta uma mesa para lá, uma mesa para cá, provavelmente essa luz vai cair em cima da cabeça, em cima de um assento e vai se tornar extremamente desagradável, além do conjunto dessa luz ficar feia. Porém, existem algumas coisinhas que a gente pode seguir, né? Lógico, se o layout é fixo, perfeito, você faz super afinado. Se o layout não é fixo, você faz uma luzinha de enchimento, destaca mais em volta, procura elementos, trabalhar com arandelas ou com spots para parede, algum caminho. Mas o que eu queria mostrar aqui? Você às vezes tem esse boot em uma das paredes. Logo, sempre na frente desse boot vai ter uma mesa, obrigatoriamente. Então o boot, a mesa é móvel, né? Mas o boot, que é esse sofá aqui linear, é fixo. Logo, se você criar, mais ou menos como eu estou apontando aqui, um facho oval, lógico, se tiver uma lente oval maravilhoso, mas são equipamentos complicados a gente achar no mercado, tá? Mas pode ser um facho normal, você tem que verificar a largura dessa mesa e a altura do pé direito, é tudo uma conta. Você está trabalhando com o pé direito normal, até 2,80, você coloca uma lâmpada de 36 graus para dar um facho de 50 centímetros, mas tudo tem que ser bem calculadinho. Se for um pé direito duplo, você vai trabalhar com um facho mais fechado para conseguir essa mesma condição. E você vai sobrepor um facho no outro. Então, independente, se arrastar uma mesa para lá, arrastar uma mesa para cá, a luz vai estar na mesa, não nas pessoas, porque você está fazendo uma faixa de luz. Então, isso é uma outra saída para o salão que a gente pode dar. E lógico, esse trabalho, né, com luz aqui já entra quase que uma parte decorativa, né? Então você está usando a luz como um elemento decorativo e aí você tem 1000 possibilidades de desenhos e esse é uma proposta. Quando você fala de um salão, esse termo refeitório é quase pejorativo, né? Mas não deveria, porque é só um local. Vamos pensar, então, um restaurante, né, usar esse termo, um restaurante que aqui é super bacana, né, o ambiente, um espaço grande, às vezes você tem hotéis, em fábricas, você tem espaços que são amplos, né, e você não pode fazer um tratamento, não é que não pode, eu não faria um tratamento de um restaurante de luxo, que a gente vai falar um pouco do restaurante de longa permanência, de alto padrão, é uma conversa. Você tem outro caminho, que são restaurantes que vão atender pessoas, famílias, que tem criança, que tem brinquedo, que tem idoso, que tem uma série de necessidades naquele local, que você precisa ter uma luz de enchimento. Então, eu vou deixar aqui como sugestão uns 300 lux, para você ter uma luz, mais ou menos com essa condição, uma luz de enchimento, basicamente, tá? Você pode trabalhar com uma luminária de dimensões reduzidas, você não precisa vir com painel de refeitório, com a cara de... assim, você pode trabalhar com uma coisinha menorzinha, porém, esse painelzinho, esse spotzinho, ele deve ter uma luz soft,
vai lá na primeira aula que eu falo bem o que é uma luz soft, o que é uma luz dura. Então, tem um difusor de acrílico leitoso, tem uma ótica que tem um ângulo, uma abertura de ângulo grande para você conseguir misturar um facho com outro. E aí, lógico, você pode pôr um pendente, pode ter nichos, e aí vai dar decoração, você criar uma ambientação nisso, fazer uma mistura de forros, usar essas ripas para esconder as luminárias, trabalhar com luminárias reduzidas, trabalhar com luminárias duplas, triplas, limpar forro, fazer nichos para compor isso, e aí tem vários vídeos explicando sobre. Mas estamos falando aí de um restaurante um pouco maior como esse. Na pista, você vai fazer uma iluminação complementar. Você não vai... Mais que 300 lux também, eu acho demais, sabe? Vira um escritório. E não é um escritório, é um restaurante ou um refeitório. Agora, na pista, a gente precisa de mais luz, né? Então, como que a gente vai estar trabalhando uma situação no teto? Você pode vir ou no próprio equipamento ter uma iluminação incorporada, ou um pendente, alguma solução para você aumentar essa quantidade de luz na pista. Agora a gente vai falar de iluminação de restaurante de luxo. Então você pode vir com essa temperatura de cor reduzida, aí uma brincadeira com um âmbar, uma luz quase dourada, revelando essa textura aqui dessa parede de pedras. O boot, eu adoro fazer essa iluminação para cima do boot, porque você, além de destacar a parede, é uma iluminação muito gostosa, que vai ficar quase que indireta, não vai estar no olho de ninguém, você vai criar um degradê de luz na parede, é um lugar perfeito para colocar a luz, é que nem cabeceira de cama, dá certo, pode colocar que é uma boa saída, eu acho que é uma boa ideia. Lembrando que isso tem que entender muito bem a proposta para fazer algo escuro assim, tem que estar dentro de um contexto de um bar que serve drinks, que tem um perfil de público que está, né, que tem o objetivo de encontrar isso, senão pode ser escuro demais. Por exemplo, uma coisa que com 50 lux, às vezes 30 lux, é lógico que fica bacana que os destaques ganham vida, né? Então, uma luzinha que você coloca aqui no balcão, uma luz colorida, fica colorido, porque o entorno é escuro, é uma relação de contraste. Mas você pode também trabalhar só com spotlights, não tem problema, né? Você foca nas mesas, você tem um layout do restaurante, porque tem restaurantes que eles são muito cuidadosos, eles têm um layout que pode ocorrer algum ajuste de mesa, mas depois aquilo é retomado e aí você tem esses pontos afinados. Então é viável fazer 100% spotlight, é possível fazer isso, mas tem que entender bem a dinâmica desse restaurante para não desconfigurar. E aí a gente tem essas propostas com baixa luminância, aí você pode apostar mais em coisas decorativas que vão funcionar como elementos. Então, por exemplo, aqui é um facho extremamente fechado, você cria linhas de luz, uma parede escura, né? Se você tivesse trabalhado com facho aberto, você pegasse a parede escura e deixar ela clara em vez de escura. Sempre esse forro com esse tratamento acústico, esse forro acústico é muito difícil de trabalhar porque ele não aceita emenda, então depois que abriu não tem como dar acabamento, tem algumas dificuldades. Outro ponto que você pode fazer a complementação da luz é no próprio balcão, porque o balcão muitas das vezes ele é um plano de trabalho, às vezes as bebidas são feitas no balcão e tal, então você tem que, às vezes, restaurantes de alto padrão que trabalham com baixo nível de luminância, você complementa alguma coisinha no balcão. Pode ser aqui do lado de dentro do balcão, uma fita com proteção à água, com silicone, dimerizável para você conseguir chegar num nível que é muito difícil, para não ficar nem escuro, porque tem que iluminar aquilo e também não pode ficar destoando, né? Uma luz aqui. Então trabalhar na mesma temperatura de cor, um branco quente, no caso se o salão for branco quente, que provavelmente vai ser se for alto padrão. Ou vir com pendentes. Aqui tem uma solução que eu gosto bastante, que é essas tesouras com esse telhado parecendo com esse revestimento de madeira. Você coloca um refletor projetando luz para o teto e o teto rebate essa luz. Então você tem um teto diferenciado, que quando você joga a luz você destaca ele, porque ele está iluminado, então é um elemento que chama atenção, é um elemento diferente, fica uma luz indireta muito gostosa.
E aí nós temos pendente em cima do balcão. Lógico que tem que ver essa questão da proporção, né? Quando você coloca uma quantidade grande de pendentes, eles têm que ou serem mais slim, mais fininhos, ou se você quiser assumir uma característica mais industrial e tal, e aí você está livre para criar, mas é sempre uma saída, o pendente ou um spot embutido. Pensando que aqui você tem que ter uma iluminação a princípio, tá? Porque não é receita de bolo. Não tem receita de bolo. Com uma parvente, por exemplo, você consegue um facho mais suave, que você consegue misturar uma peça com outra. Se você puder dimerizar, melhor ainda, para você acertar a mão no nível que é difícil. E fazer uma iluminação linear aqui nesse balcão. Mas também, de repente, Beto, eu quero fazer uma R, quero criar umas bolas de luz no balcão, então hora tem luz, hora não tem luz, porque é o conceito. Não tem, né? São caminhos, mas de qualquer forma seria legal ter uma luz com um nível diferente do salão. Pendentes em algumas mesas, isso é uma saída. Às vezes você vai colocar um pendente, beleza. A mesa tem um tamanho de, sei lá, 1,20 de diâmetro, pensando numa mesa redonda, qualquer coisa assim. Você vai trabalhar com pendente. Eu gosto mais ou menos 1/3 do tamanho da mesa. E isso é proporção. Às vezes o pendente é super aramadinho, super leve, ele pode ser maior. Às vezes é um negócio alto e tal. Então, às vezes é uma composição de peças. Quando você coloca... Você tem um salão enorme e um pendente para cada mesa, eu acho assim, terrível aquele monte de fio você olhando. E eu acho que você pode criar uma brincadeira. Então, é interessante você, não só na iluminação, mas isso já nascer com o layout. Às vezes você tem um layout que você tem algumas mesas maiores, algumas mesas menores. Então, nessas mesas maiores você vem com os pendentes e nas menores não há necessidade. Misturar um pouco, sempre partindo de uma linha. Então, mantendo uma cor. São modelos que se falam, mas diferentes, com a mesma cor. Ou são cores diferentes, mas é o mesmo modelo. Ter alguma linha, né? E você pensar em alguma coisa de pendente, mas é muito difícil você pensar todos os pendentes iguais, né? E eu gosto assim, por exemplo, de um pendente muito bom, muito grande, muito incrível no meu salão. É uma saída. Ou você tem o buffet lá e você vai fazer a iluminação daquele buffet. Então, não pode exagerar a mão nos pendentes, né? Depende muito da proposta. Então, aqui no caso de pista, quando é uma pista quente, essa pista quente, eu acho que não sei. É legal. Você pode usar... vamos falar da pista fria primeiro. Aqui tá tudo ao contrário, olha só, gente. Que é uma pista de sushi com lâmpada halógena, que é uma lâmpada incandescente, com gás halógeno, que esquenta pra caramba, gasta muito, etc. Só que isso é foto antiga. Quando você pensar em pista fria, é LED, não tem o que pensar. LED adora baixa temperatura de operação, então ele vai funcionar muito bem, ele vai funcionar excelentemente bem em um local frio e não vai jogar infravermelho na comida. Beleza. Pista quente. Você vai, dependendo se for um negócio que for soltar no vapor e tal, o LED não vai trabalhar legal, porque ele tem uma temperatura de operação de 50 graus, 70 graus no máximo, e aquilo vai... Ele já tem que ter a dissipação dele, você está dentro de um ambiente quente, piora. Principalmente quando está dentro do equipamento, aqui pertinho, sabe? Um perfilzinho aqui, aquilo com calor o dia todo, ele não é indicado. Ele vai depreciar, ele vai perder o fluxo luminoso num tempo menor do que é previsto. E não é que é outro problema, se você trabalhar com uma lâmpada incandescente, né, e tem vários tipos de soluções com incandescente para trabalhar, você vai estar você vai estar emitindo infravermelho. E a ideia é manter a comida quente, então sem problemas. Inclusive tem lâmpadas de infravermelho para passar prato, assim, para você deixar um restaurante assim, que tem aqueles pratos bem bonitos, eles fazem, deixam um pendente específico que vende nesses equipamentos para cozinha industrial. Então você coloca o prato lá e tem uma opção de pendentezinho, você coloca o prato embaixo desse pendente e ele fica esquentando, é uma lâmpada de infravermelho.
E aí, quando estão todos os pratos montados, o garçom leva e por isso que os pratos mantêm, né? Então, ele ajuda, não deixa o prato esfriar. Então, é possível, não é nada outro bom, uma lâmpada que vai custar R$ 25. Apesar de não se poder mais vender lâmpadas incandescentes e tal, ela é uma lâmpada incandescente, mas ela é quase uma lâmpada terapêutica, ela é usada também para fins terapêuticos, então é possível se utilizar. E agora nós vamos falar de cozinha industrial, que parece simples, mas não é simples. Norma, a gente precisa de 500 lux e a gente precisa de uma luminária fechada, tá? Então, com um fechamento. Pode ser de acrílico, pode ser de vidro, pode ser vidro leitoso, pode ser acrílico leitoso também, e pode ser acrílico cristal. Você vai ter um rendimento infinitamente maior do que um leitoso, porque uma placa dessa leitosa vai passar 40% da luz, se você tiver sorte. Se ele não amarelar, porque às vezes é PS, que olhando é igual, mas ao longo do tempo você descobre que não é. Você colocar o cristal vai ter um fluxo bem maior. É legal, mas fica feio, né? Fica aparecendo tudo lá dentro. Não dá, vamos dizer assim, conforto visual. Porém, não é uma atividade que é tipo de computador, que você tem reflexo daquilo. É um outro tipo de atividade que se você tiver uma fonte com uma luminária cristal, pode. Tem muitos ambientes que fazem isso. Esse for de 1,20 m por 65, pelo amor de Deus, não faça. Agora não, felizmente não vem muito projeto com esse forro. Por isso faz muitos e muitos anos que não me vem um projeto com essa modulação de forro. Geralmente é 65 por 65. Por que eu digo isso? Porque cozinha é um negócio muito difícil da gente encaixar. Porque imagina uma placa desse, aqui é um espaço pequenininho aqui, é maior que esse aqui. Uma placa enorme. Geralmente são eles querem reduzir ao máximo o tamanho da cozinha. Então a cozinha pode ser grande, mas o salão é 200 vezes maior, porque sempre eles querem reduzir ao máximo o tamanho da cozinha. É uma coisa cheia de equipamentos. E aí a primeira coisa, não adianta te dar a planta de arquitetura da cozinha e falar assim, olha, a empresa que está fazendo os equipamentos da cozinha é que vai fazer a planta. Você não precisa se preocupar, só lança a iluminação. Devolve, porque você vai perder trabalho e não adianta. Se não tiver a planta dos equipamentos, não tem como lançar. Não esquece, não tem como lançar. Porque isso vai dar uma diferença absurda no cálculo e tem umas coifas gigantescas que inclusive você nem pode, tá vendo? Elas chegam no teto, você não tem como colocar luminária aqui, né? E isso vai ser todo o arranjo do negócio. Então essas coifas são as piores partes, assim. Porque a gente não sabe exatamente o que vai vir de iluminação dentro delas. Então você tem que colocar os 500 lux com coifa ou sem coifa. Elas vão vir com o equipamento de iluminação dentro. Porém, você já faz, no teu projeto de iluminação da cozinha, você já garante os 500 lux. A princípio é isso, é esse joguinho de... É quase impossível conseguir tudo alinhadinho, porque é tanta coisa, tem umas tomadas que descem, tem splinter, tem caixa de som, tem tudo, você tem que... É um tiroteio, assim, é um campo minado, você tem que ir encaixando aonde dá e tentar chegar no nível, né? E tem alguns projetos que aí já vai ser sobreposto, que vai ficar mais barato. E às vezes, tem algumas redes que pedem IP65, que é uma luminária que aguenta jato de água, ela pode ser em uso externo, ela tem resistência à água. Porque existem alguns procedimentos de lavagem com mangueira até no teto. Tá? A norma não pede. O que pode ocorrer é que algumas redes tenham essa especificidade, tem esse processo lá, né, faz parte do processo deles, então aí você vai ter que atender com uma luminária que realmente aguenta a prova jato de água. Mas, a princípio, ela só precisa ser fechada por uma questão de higiene, mas não há necessidade dela ser blindada. Certo? E esse é o site da Elonato, cheio de ofertas, peças decorativas para o seu restaurante, para a sua cozinha industrial, para o seu salão, e spots com todos os ângulos de abertura e potência. Então tem que acessar www.ilunato.com.br. Aproveita, já clica nessa lâmpadazinha para se inscrever no canal, deixa um joinha,
Deixa um comentário se tiver dúvida. Se não tiver dúvida, fala assim, muito legal, porque me ajuda muito no YouTube. E clica no sininho, porque você vai receber semana que vem a próxima aula de iluminação. Nós estamos no curso 2.0 quarentena, são aulas rápidas, curtinhas, que eu já me alonguei em 20 minutos, era para ser 10, mas a intenção é essa, que eu preciso explicar as coisinhas. E tem um curso longo também, que não, Beto, eu quero me aprofundar, sem problema nenhum. Temos um curso com mais de 50 aulas, 1 hora cada aula, gratuito. Por quê? A Elonato é um e-commerce, a Elonato não vende curso, então não tem pegadinha. Só entrar, www.elonato.com.br, lá, curso de iluminação, deixa seu e-mail, deixa seu nome, que você vai ter acesso a todas as aulas. E esse é o curso curtinho de quarentena, e eu já falei demais. E até o próximo vídeo. Obrigado, tchau, tchau.